que importância tem para vocês isso? Que lábia que vocês têm, a lábia sua, a lábia do Textor, que faz com que os seus planos A sejam colocados para frente e que impacto isso tem não só no mercado nacional, mas no mercado internacional? Um Botafogo que define um projeto, define um nome, vai lá e consegue, mesmo com uma outra dificuldade. Bruno, prazer falar contigo, obrigado. Que eu falo assim, né? A lábia ela é possível quando você realmente tem algo para atrair, né? O projeto. Então, o que eu vejo hoje, o papel do John, ele é fundamental, porque o John hoje é o dono do clube, é uma liderança que é presente conosco o tempo todo, tem uma grande influência no mercado, e eu acho que assim, o Botafogo resgatou muito crédito, né? Então, é um crédito pessoal, né? Que eu digo dos profissionais envolvidos no projeto, mas é um crédito do clube, que se estruturou, que mostrou, que vem mostrando uma evolução em todos os seus setores, né, uma profissionalização. Acho que a gente, por exemplo, pensando no treinador, né, nós passamos por 2 momentos cruciais, que foi o ano passado, numa sequência de 8 jogos sem vitória, e esse ano, depois do Carioca, do insucesso de não ter classificado para as semifinais, onde nós, dentro do que a gente acreditava e da nossa convicção, nós mantivemos o comando técnico, mesmo que era um cenário totalmente desfavorável, externo. Então, acho que isso resgata um pouquinho o crédito e as pessoas começam a entender que nós temos uma maneira de trabalhar, né? Tem uma convicção, tem um planejamento interno, a gente tem isso bem solidificado e que dá uma segurança para o trabalho. E eu acho que nesse ponto, né, mesmo com a saída do Luiz, mais uma vez, né, sai o treinador, mas nós mantemos aquilo que nós construímos, não mudou nada. Não mudou o dia a dia dos jogadores, não mudaram as regras, não mudou o planejamento. E aí, dentro do nosso ideal, seria realmente trazer um treinador de ponta, um treinador que pudesse dar continuidade ao nível de profissionalismo que a gente está querendo implementar, com conteúdo, com qualidade e com posicionamento de mercado. E eu acho que isso é importante para a marca hoje, Botafogo, esse posicionamento de mercado, que é uma coisa que o John faz muito bem, a gente consegue realmente gerir, seja nos jogadores que estão conosco hoje e agora, claro, com um novo treinador. E o próprio movimento do Cláudio, né, do Cláudio Caçapa, foi importante porque o Cláudio é um profissional que nós conhecemos, já estava no Lyon, está no Lyon há muito tempo, e foi algo rápido para que pudesse nos agregar, utilizando essa nossa plataforma multiclube, que ela nos traz benefícios nesse sentido, e que a gente pudesse dar essa tranquilidade nesse período de transição. E aí a vinda do Bruno vem para realmente assim coroar essa nossa ideia de trazer realmente um treinador de ponta que pudesse estar conosco e entender que o Botafogo pode entregar a ele também algo bom, né? E fica bom porque ele pega hoje um clube organizado, pega um elenco que está sólido, né, com uma liderança importante na competição, para dar continuidade ao que a gente já tem feito aqui no clube. PVC, essa rapidez do Botafogo surpreendeu, né? Como conseguiu sair de um processo do Luiz Castro, passando pelo Caçapa até chegar ao Bruno Lage, pouco tempo e tudo foi resolvido rapidamente, PVC. E mais do que isso, né, André? O Botafogo contratou, insistindo na pergunta do Bruno, o Botafogo contratou um técnico que o Atlético quis e não pôde ter, que o Corinthians quis e não conseguiu conversar, e o Botafogo acertou o técnico com essa rapidez. Eu conversei um pouco com o Luiz Castro sobre as semelhanças, eu acho que existem semelhanças, não são iguais, né? O Luiz Castro faz questão de deixar isso claro. O Luiz Castro foi diretor técnico do Futebol Clube do Porto, e antes de ser técnico do time B do Benfica, do Porto. E o Bruno Lage foi técnico na base, mas ele participou muito, o Bruno conhece muito essa história, participou muito do processo de reconstrução da base do Benfica. Porque quem revelava jogador no passado era o Porto, não era o Benfica, como passou a revelar Rubem Dias, Bernardo Silva, a quantidade de jogadores que saíram do Benfica recente de 2000. Ele e o Renato Paiva, inclusive no Bahia. São 2 treinadores da formação do Benfica que ajudaram nesse processo, PVC. Perfeito. Exatamente. Ele não era o diretor, mas ele construiu junto. E o Luiz Castro tem um ponto de vista do que aprendeu no Brasil, de que o técnico não tem que interferir na questão da base, diferente de Portugal. Ele precisa ter um homem de confiança dele que faça esse pêndulo até chegar à base. Eu queria que você falasse um pouco dessa semelhança do perfil para construir a estrutura que está se construindo no CT Lonier. Eu gosto de falar que é o CT em Curicica, porque as pessoas falam que é Vargem Grande. Falando sobre isso, né? E um pouco se a sedução do Bruno passou mais por construir esse projeto
ou por esse multiclubes, ou seja, ele pode fazer sucesso no Botafogo e, eventualmente, depois de ser técnico do Lyon, técnico do Crystal Palace? PVC, eu acho que são as duas coisas, na verdade. Eu acho que hoje você ter uma holding, né, que hoje coordena os trabalhos, é interessante, porque você acaba navegando em várias atmosferas, né? Você vê, a gente hoje cedo teve reunião para falar um pouquinho do Molenbeek, que é um time nosso da Bélgica. Então, a gente está ativamente aí navegando nessas plataformas. Então, isso é bacana para um treinador também que vivencia, apesar que o Bruno tem uma experiência enorme já, Premier League, enfim. E na questão do Luiz e do Bruno, PVC, assim, o Luiz ele foi um diretor técnico e que deu a ele a oportunidade de conhecer sobre a categoria de base, sobre o processo de formação, e quando ele vira treinador de verdade, isso ele carrega, né, com ele, o que facilita nessa ida dele para os clubes, o que nos ajudou muito também no processo aqui do Botafogo, que é o que a gente acredita, né? Eu mesmo vim da base, o próprio Alessandro veio da base, então a gente tem isso na veia e é uma razão de ser também do Botafogo, né? O Botafogo ele precisa mais do que solidez na equipe principal que nos traz o resultado e a valorização do clube, é também o processo de formação. Então isso é um projeto paralelo, mas ele está ativo do mesmo jeito, né? Só que ele vai demorar mais tempo, porque o Botafogo precisa de mudanças estruturais aí profundas para a gente poder fazer isso acontecer. E dentro do perfil de cada um, o Bruno, por ter sido treinador, então ele vem desse processo de formação também, né? Então, para nós é importante essa visão macro, né? Essa visão que a gente fala sistêmica, porque não é só chegar aqui e comandar jogo a jogo, é muito mais do que isso. Foi assim com o Luiz, vai ser assim com o Bruno, vai ser com o próximo treinador, porque isso é o Botafogo. O Botafogo hoje tem a capacidade de entregar a um treinador aquilo que o clube quer. Então a gente vai falar assim, olha, o Botafogo pensa assim. Se o treinador que está ali, né, pensando em trabalhar no Botafogo, fala assim, olha, isso eu não acredito, não é o que eu trabalho, então a gente precisa passar para o próximo candidato, você entende? Então, hoje a gente consegue passar isso. Os processos eles estão cada vez mais sólidos, a gente depende cada vez menos das pessoas, então a gente tem assim, a tranquilidade de buscar os melhores profissionais, isso em todas as áreas do clube. É um processo que ele está sendo construído, e acho que a gente teve bons avanços, e na questão do treinador, acho que isso também seduz o treinador, né, PVC, porque sabem que é um clube consciente, é um clube que vai trabalhar nas suas convicções, é um clube que vai combinar antes, e o combinado não vai representar que uma sequência ruim de resultados vai tirar o trabalho, como a gente já passou por isso com o Luiz, em 2 momentos. Então, acho que isso realmente atrai. E o mercado brasileiro, né, PVC, entre nós aqui, é um mercado maravilhoso de futebol. Não tem jeito. Acho que a gente peca em não resgatar tanto isso e evoluir tanto, mas é um mercado que atrai. E olha o que aconteceu com o Luiz, por exemplo, né? Todo o trabalho que ele fez aqui, tudo que ficou em evidência. Então, é importante também para um profissional. É um desafio, mas, ao mesmo tempo, é um mercado extremamente atrativo, tal qual quantos treinadores estrangeiros nós temos hoje na Série A, né?